paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Nas duas exposições anteriores nós falamos sobre os eventos relacionados à primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente ali com Barnabé, e das proezas e maravilhas que o Senhor fez no meio dos gentios. E hoje, meus amados irmãos, nós estaremos fazendo uma exposição do capítulo 15 do livro de Atos. Então eu já peço aos irmãos para ficar aí, com sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 15, a qual nós falaremos sobre o Concílio de Jerusalém, que foi um marco divisório para a igreja primitiva. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, estava fazendo maravilhas no meio dos gentios, e Paulo e Barnabé, onde eles passavam, eles testemunhavam acerca do que o Senhor estava fazendo, inclusive na sua igreja mãe, na igreja de Antioquia. Mas aconteceu um evento em Jerusalém, que foi um evento que marcou essa questão da lei judaica, essa questão dos gentios, essa questão da lei, a questão da graça. Então, compreender esse capítulo 15 do livro de Atos é fundamental para que nós compreendamos também a questão doutrinária da igreja. Então nós vamos comentar aqui alguns pontos muito interessantes em relação a isso, tá, irmãos? Então, se o cristianismo não tivesse sido liberto das amarras judaicas, com certeza nós seríamos mais uma seita do judaísmo. Mas não era esse o propósito de Deus. Então volto a frisar que compreender esse capítulo 15 de Atos é fundamental para isso. Então o texto começa, meus irmãos, falando sobre os mestres judaicos da seita dos fariseus que descem para Jerusalém para perturbar a igreja. Esses mestres, eles já foram confrontados por Paulo lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2 e no versículo 4, que Paulo chama esses da seita dos fariseus de falsos irmãos. Por quê? Porque eles estavam introduzindo ensinamentos estranhos, ensinamentos opostos ao cristianismo genuíno. Tá? Vale ressaltar, meus queridos, que a influência desses falsos irmãos foram tão forte que eles chegaram a persuadir até mesmo Pedro e Barnabé. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso quando ele escreve aos Gálatas. Ele vai falar sobre isso, Lá no capítulo 2 de Gálatas, da carta aos Gálatas, ele vai falar aqui, que chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na face, porque era digno de repreensão. Porque antes que estivesse da parte de Tiago, ele comia e bebia com gentios. Mas depois que chegaram, ele foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E ele fala aqui que até Barnabé, no versículo 13, se deixou levar por essa dissimulação. Então veja que a influência deles era muito forte, mas era uma influência forte, porém perniciosa, porém prejudicial à igreja. Então nós vamos apresentar algumas coisas aqui bem interessantes, baseadas no capítulo 15 do livro de Atos. A primeira coisa que nós vamos destacar foi a discussão que teve. Então nós vamos destacar aqui, meus queridos irmãos, alguns pontos, tá? O primeiro ponto que nós vamos destacar foi o ataque frontal que o evangelho sofreu. O texto diz, Atos 15:1, então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Olha só, meus irmãos, aqui foi uma afronta direta. Eles estavam colocando a circuncisão, que era um rito da lei mosaica, da lei de Moisés, como condição para a salvação. E nós sabemos que a condição para a salvação é a graça imerecedora mediante a fé no Filho de Deus. Então aqui, queridos, não foi uma questão secundária, não. Foi uma afronta direta ao Evangelho. Foi uma afronta direta à obra redentora de Cristo.
Assim também, irmãos, vale para aqueles que querem colocar algo além do que Jesus. Não, Jesus é suficiente. A obra de Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente. Eu não sou salvo por observância de lei. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé que há no Filho de Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. E se alguém coloca algum encargo a mais em relação a isso, ele está deturpando o Evangelho. Então, foi uma afronta direta ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui que houve, um debate travado. No versículo 2 diz assim, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém e aos apóstolos e aos anciãos para resolverem aquela questão. Então Paulo, quando ele soube que esses falsos mestres estavam introduzindo esses ensinos errôneos, Paulo e Barnabé de imediato falou, não, vamos subir para Jerusalém e vamos resolver essa questão, porque essas coisas não podem ficar assim. O que estava em jogo, irmãos, era a própria essência do cristianismo, porque eles estavam fazendo da circuncisão algo necessário para a salvação, e como de fato não é. O caminho da salvação estava em jogo, o evangelho estava sendo questionado, os fundamentos básicos da fé cristã estavam sendo confrontados, e Paulo e Barnabé não poderiam se calar diante daquela situação. Tá? E aí, queridos, nós vemos aqui que Paulo e Barnabé, quando eles se prontificam, eles falam aqui, eles dão testemunho do evangelho entre os gentios. Versículos 3 e 4. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção dos gentios e davam grande alegria aos irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito por intermédio deles. Olha que coisa linda, irmãos. Então Paulo e Barnabé, por onde eles passavam, eles testemunhavam que Deus estava salvando os gentios, que a graça estava sendo manifesta também aos gentios, que o Espírito Santo também era concedido aos gentios. Mas quando eles chegam, logo que eles chegam na igreja de Jerusalém, que eles foram recebidos ali pelos anciãos e pelos apóstolos também, que eles falaram das maravilhas de Deus entre os gentios, de imediato já houve um conflito instalado. Tá, meus irmãos? Versículo 5 diz assim, e alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister que os gentios fossem circuncidados e também que eles guardassem a lei de Moisés. Olha só, irmãos. Então, esse grupo aqui, que na verdade, pela visão que a gente tem aqui, eles não eram convertidos de verdade, eles começaram a colocar encargos, começaram a deturpar o evangelho, dizendo que não, que tinha que guardar a lei de Moisés, sendo que o ensinamento bíblico é bem claro. Paulo fala isso principalmente na carta aos Gálatas e também na carta aos Romanos, que nenhuma pessoa ela é justificada por obras da lei, e sim pela fé que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé. Nós somos imerecedores da graça, mas Deus, num ato de sublime amor, manifestou a sua graça através de seu Filho Jesus Cristo e nos concedeu salvação, independentemente das obras. Uma coisa é certa, os salvos precisam praticar boas obras, mas as boas obras por si só não têm poder para salvar. Então é isso que tem que ficar bem explicado para a gente não entrar em confusão. Meus amados irmãos, entre os versículos 6 e 11, nós vamos ver aqui a defesa que Pedro fez, recapitulando o que Deus já tinha feito por intermédio dele. Tá, meus irmãos? Então, eu concordo com John Stott, que ele diz
que é necessário muitas vezes termos uma reunião, um concílio, com o propósito de esclarecer alguma doutrina e também acabar com as controvérsias e também promover a paz. Então isso é necessário. Hoje tem muitas heresias no nosso meio, é porque muitos líderes muitas vezes não se reúnem para identificar ensinamentos estranhos que são perniciosos à fé cristã e muitas vezes acabam cedendo a essas heresias. Mas vamos falar um pouquinho sobre a defesa de Pedro. A partir do versículo 6, fala que congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, versículo 7, levantou-se Pedro e disse: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então Pedro aqui é bem claro, é bem enfático em dizer que Deus escolheu Pedro para abrir a porta para os gentios. Foi assim com Pedro em Samaria, lá em Atos 8, que ele foi enviado juntamente com João. Pedro também foi enviado ao centurião Cornélio, lá em Atos capítulo 10, onde Cornélio e toda a sua casa, além de se converterem, eles receberam também o dom do Espírito Santo. Então Pedro era uma testemunha viva de que ele foi escolhido por Deus também para levar o evangelho aos gentios. E Pedro dá esse testemunho. Tá? O outro testemunho que Pedro fala é que Deus enviou também o Espírito Santo aos gentios. Olha o versículo 8. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também deu a nós. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o próprio Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então o mesmo Espírito que foi derramado sobre os discípulos ali em Atos 2, no dia de Pentecoste, também foi derramado sobre os gentios. Tanto lá em Samaria, como também lá em Cesareia, na casa de Cornélio, centurião romano. Outra coisa que Pedro fala, irmãos, é que Deus, ele eliminou as diferenças. Olha o versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Aleluia! Que mais uma vez Pedro dá testemunho de que Deus eliminou as diferenças. A cruz de Cristo veio para poder eliminar essas diferenças. Não importa se é judeu, se é gentil, não importa a cor, não importa a raça, não importa a etnia. O que vale de verdade é abrir os lábios, confessar Jesus Cristo e ter o coração purificado pela fé que há em Cristo Jesus. É isso que Pedro está dizendo. E também, queridos, Deus, ele removeu o jugo da lei. Olha o versículo 10. Agora, olha o que Pedro fala no versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre eles a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais e nem nós mesmos podíamos suportar? Olha só, irmãos, muitas vezes a gente age com hipocrisia. A gente quer colocar um jugo sobre os outros que nem nós mesmos podemos suportar. Nós muitas vezes queremos condenar os outros naquilo que nós mesmos praticamos. E não podemos fazer isso. Isso é legalismo. Isso é resquício de farisaísmo em nosso meio. Nós temos que entender, aleluia, como Pedro disse aqui, não podemos tentar a Deus. Tá? Deus não faz acepção de pessoas. Deus continua purificando os corações mediante a graça, mediante a obra regeneradora do Espírito Santo. E quem somos nós para querer impor qualquer coisa além disso? Pedro é bem claro, Pedro é bem evidente nessas coisas. Tá? Então Pedro, olha a conclusão da defesa de Pedro, versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como também eles. Somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Olha que coisa linda, irmão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Entendamos, pois, a suficiência da graça, a magnificência da graça.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui agora para o testemunho de Paulo e de Barnabé. Versículo de número 12 diz assim: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito no meio deles entre os gentios. Olha que coisa maravilhosa. O testemunho de Paulo foi vivificador porque Paulo e Barnabé foram testemunhas oculares. É só a gente ler os capítulos 13 e 14 de Atos que nós vamos entender que eles testemunharam, eles viram e ouviram o que Deus estava fazendo, o que Deus fez, aleluia, no meio dos gentios. E eles falam claramente, o testemunho deles foi o seguinte: olha, nós vimos, nós experimentamos, nós testemunhamos a conversão, os milagres, os prodígios de Deus no meio dos gentios. Como Deus pode fazer a acepção desse povo? Aleluia. Lembrando, irmãos, que gentios é todo aquele que não é judeu, tá? Então, porque a igreja era constituída de judeus messiânicos, judeus convertidos a Cristo e também de gentios. Então, Paulo e Barnabé deram um testemunho vigoroso, ou seja, um testemunho vívido, um testemunho prático que Deus estava fazendo. Meus queridos irmãos, entre os versículos 13 e 21, nós vamos ter agora o conselho de Tiago. Então nós já falamos da defesa de Pedro, do testemunho de Paulo e Barnabé, e agora nós vamos falar sobre o conselho de Tiago. Quem era Tiago, irmãos? Esse Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, como está lá em Atos, capítulo 12, versículo 17. Esse Tiago também, ele era o meio-irmão de Jesus, filho de José e Maria, que o próprio Jesus apareceu para ele pessoalmente depois de ressuscitado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Tiago também era um dos colunas da igreja, juntamente com Pedro e com João, tá? Que é mencionado lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Tá? Então Tiago é o grande líder da igreja de Jerusalém e nada melhor do que uma palavra pastoral. Olha o que Tiago fala. Vamos analisar o que Tiago fala? Tiago fala assim, ó, versículo 13: e havendo ele se calado, tomou Tiago a palavra dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Olha que coisa linda. Os judeus que se alegavam o direito da aliança, porque dentre muitos séculos somente eles eram considerados o povo de Deus, mas agora Deus visitou os gentios e tomou dentre eles um povo também. Olha que texto lindo. Deus tomou dentre eles um povo para o seu nome. Aleluia! E Tiago continua dizendo, versículo 15: e com isso concordam também as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre qual o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Aleluia! Então Deus, a palavra dos profetas já dizia que o nome de Deus seria invocado pelos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 19 diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Que conselho primoroso, glorioso, conselho direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas no versículo 20, Tiago fala uma coisa que é importante para nós, igreja, para nós, a igreja gentílica. Ele fala assim, ó: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, da carne sufocada e do sangue. Então, tá? Essas 4 coisas aqui é necessário. E essas 4 coisas aqui se tornam fundamentais para a igreja cristã. Então vamos lá. Ele diz, ó, primeiro, da contaminação dos ídolos. O cristão deve se guardar da idolatria. Irmão Alan, o que é idolatria? É só adorar a imagem? Não, é também.
mas também é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em seu coração. Muitas vezes um bem material pode ser uma idolatria. Muitas vezes um relacionamento pode ser uma idolatria. Muitas vezes até coisa... Por quê? Porque o seu coração está preso. E Jesus diz que onde estará o vosso coração, ali também estará o vosso tesouro. Onde estará o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. É isso que Jesus ensinou. Então nós devemos nos guardar, irmãos, de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Deus sempre deve ter a primazia. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força. Jesus também diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então Deus é a prioridade em nossas vidas e nada pode roubar o lugar de Deus em nossos corações. Segundo, Tiago diz que nós temos que nos guardar da prostituição, ou seja, qualquer tipo de relação sexual ilícita. Tá? Era bem comum naquela época, muitas vezes, eles se darem a isso, tá? A práticas abomináveis, como homossexualismo, lesbianismo, bestialidades, até mesmo incestos, casamentos entre parentes. Então Paulo está falando, Tiago, está falando, se abstenham também dessas coisas, que contaminam-nos. Vivam a vida purificada, vivam uma vida santa, se abstenham dessas abominações, dessas práticas abomináveis, dessas práticas depravadas. Então é isso. Terceiro, Tiago fala, né? Então já falamos da idolatria, da prostituição e da carne sufocada, tá, meus irmãos? Ou seja, o animal para ser consumido, ele precisa ter o sangue derramado. Só que Paulo diz que quando nós chegarmos no açougue, nós não devemos perguntar nada por causa da consciência. Você não vai ficar perguntando para o açougueiro como é que o animal morreu. Mas quando formos preparar algum tipo de animal, uma galinha ou qualquer outro tipo de animal, o sangue tem que ser derramado. É um mandamento, está aqui, meus irmãos, não podemos fugir disso aqui. E também nós não podemos comer sangue, está aqui, ó. É falado aqui no versículo 20, e vocês vão ver lá que lá no versículo 29 está repetindo de novo. Então nós não podemos comer sangue. Muitos falam, é gostoso, mas quem falou que as coisas erradas é ruim? Tá? Muitas vezes para quem está na carne. Então, mas é um mandamento, não podemos comer chouriço. Vou falar para nós aqui mais do nosso costume. Não podemos comer galinha molho pardo, porque o molho pardo é o sangue da galinha. Tá? Então, a palavra diz bem claro que nós devemos nos abster do sangue. Tá? O sangue tem que ser derramado, então, o sangue significa vida, então fica claramente aqui, foi uma ordenança da igreja, orientada pelo Espírito Santo, que vocês vão ver aqui. Então ficou bem claro, tá? Que Tiago diz bem claro, não vamos impor sobre eles essas obrigações de circuncisão, de guardar a lei, mas dessas 4 coisas que está registrada no versículo 20 e no versículo 29, os cristãos têm que se abster. Amém? Então assim ficou a decisão. Nós vamos ver a decisão aqui entre os versículos 22 e 29, tá? Quanto à decisão, nós podemos analisar algumas coisas. Primeira delas, foi uma decisão unânime. Versículo 22 diz assim, ó: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamados Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então veja que foi uma decisão tomada por toda a igreja. Tá, queridos? Em segundo lugar, a gente vai ver que foi uma decisão escrita, tá? Uma coisa escrita tinha muita autoridade naquela época, tá, irmãos? Como também tem hoje, tá? Então, veja que no versículo 23 diz que eles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos, os irmãos, dentre todos os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, vos saúdam, né? Aí no versículo 24, meus amados irmãos, tá? No versículo 20, a partir do versículo 24, é colocado, entendeu? O conteúdo, tá? O conteúdo dessa carta, tá? Que foi enviada, e também ali a comissão que foi enviada. Versículo 24.
porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras que transtornaram a vossa alma, não tendo nós lhes dado mandamento. Ou seja, a carta dizia o seguinte: esses que estavam perturbando a igreja aí, dizendo que tinha que guardar a lei, que guardar sábado, que guardar circuncisão, que tinha que fazer circuncisão, esses estavam perturbando. Eles não foram enviados por nós. Tiago está dizendo aqui que eles não foram enviados. Então eles eram verdadeiramente perturbadores ambulantes, tá? E Tiago chega dizendo, eles perturbaram a alma de vocês, tá? E aí a partir do versículo 25, aí diz: pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos irmãos amados, Paulo e Barnabé, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você vê que Paulo, por exemplo, lá em Listra, ele foi apedrejado, sofreu perseguições, oposições. Então ele já tinha até mesmo exposto a sua vida em prol da salvação dos gentios. Aí fala no versículo 27, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da sua boca vos anunciarão também a mesma coisa. Agora olha o versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, ou da prostituição. Dessas coisas fareis bem em vos abster, e bem vos vá. Então, queridos, então fica bem claro, o versículo 28 é chave. Primeiro, Tiago coloca a questão do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos direcionou. Uma igreja tem que ser direcionada pelo Espírito Santo, e não por dogmas humanos. Nós temos que entender que é o Espírito Santo que conduz a marcha, a trajetória da igreja, e não invenção humana, e não muitas vezes legalismo humano, e muitas vezes dogmas humanos que vão muitas vezes até acima da palavra de Deus, meus irmãos. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que é direcionada pelo Espírito Santo. Repare que Tiago não fala, pareceu bem a nós. Não, primeiro falou, pareceu bem ao Espírito Santo e depois a nós. Então é a vontade do Espírito Santo que tem que prevalecer, e não a nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, fica bem claro aí, fica bem claro essas questões, tá? E a partir, irmãos, do versículo 30, nós temos aí já a conclusão, a delegação. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, lhes entregaram a carta. Então essa carta foi entregue lá na igreja de Antioquia com essas soluções, de que não seria cobrado, não seria exigido dos gentios coisas como circuncisão, guarda de sábado, guarda da lei, cerimônias e outras coisas mais, tá? Então, aí no versículo 31 diz assim, ó, e quando eles leram, alegraram-se, ou seja, a igreja se alegrou. Por quê, irmãos? Porque o jugo de Jesus é leve, o fardo dele é leve, não é pesado não. Muitas vezes os dogmas do homem que é pesado, é o jugo do homem que é pesado, o jugo de Jesus não, ele é suave. Louvado seja o nome do Senhor. Também diz que depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali por algum tempo, os irmãos deixaram e voltaram em paz para os apóstolos. Mas Silas permaneceu ali. Veja que Silas, ele permanece ali na igreja de Antioquia, e depois a gente sabe que a partir do capítulo 16, Silas foi o companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. E diz no versículo 35 que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia fazendo o que eles sempre faziam, pregando e ensinando muitos outros a palavra do Senhor. Então, queridos, esse concílio em Jerusalém teve uma dupla vitória. Primeiro, confirmar o evangelho da graça sem a imposição dos dogmas humanos, muitas vezes, tá? E também preservar a comunhão entre judeus e gentios para que não houvesse contenda entre a igreja. Por isso houve essa decisão ali dos apóstolos de comum acordo. Amém, meus amados? Está aqui a nossa exposição, que Deus continue abençoando a sua vida, tá? Acompanha os vídeos anteriores para que você tenha um maior entendimento desse livro maravilhoso que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ficando por aqui, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir. Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui para divulgar para os irmãos o nosso novo lançamento aqui, o nosso novo livro, Devocional Missionário, 101 meditações e reflexões sobre o chamado missionário. Tenho certeza que essa literatura edificará muito a sua vida e adquirindo um exemplar do nosso novo livro, você também estará contribuindo com a obra missionária no Haiti, também em Moçambique. No link na descrição nós estaremos deixando o nosso contato. Caso os irmãos queiram entrar em contato, nós também podemos enviar para outras cidades e para outros estados também. Amém? Deus abençoe a todos e obrigado pelo apoio.